fazer uma breve leitura, a homenagem a Cassandra Rios, que é uma das homenageadas aqui no Agile Brasil. Então, Cassandra Rios foi uma escritora brasileira que publicou livros de ficção, mistério e principalmente sobre homossexualidade feminina, sendo a primeira escritora a tratar do tema, quebrando um grande tabu nacional. Ela acabou sendo perseguida e ameaçada pela ditadura militar, mas não parou de jamais escrever. A gente vai iniciar, então, a agilidade e a liderança emergente feminina. E, no final, eu peço a colaboração de vocês para deixar feedback. Tá bom? Boa sessão. É valendo que fala? Valendo? Bora, só vai. Agilidade e a liderança emergente feminina. Primeiro, bom dia, Agile Brasil! Bom dia. Isso aí. Super bom dia. Ó quem manda aqui. Então vamos lá, vou me apresentar para vocês, fazer aqui a minha audiodescrição. Meu nome é Hannah, eu sou mulher, branca, loira, estatura média, tenho 41 anos, sou virginiana, olha eu ali, sou virginiana, de carteirinha, moro em Campinas, eu sou engenheira química por formação, estou há 17 anos aí atuando com excelência operacional. E eu me identifico como uma agilista agnóstica. Atuo como consultora de agilidade pela Verum Partners, que é uma consultoria de outsourcing estratégico. Minhas paixões? Bom, eu sou casada, eu tenho 2 filhos. Meus filhos que, assim como eu, amam comida japonesa. Meu sonho é morar no Japão, remoto, né? Uma curiosidade é que eu amo a natureza, cuido muito da nossa terra e eu tenho uma composteira de minhocas há mais de 10 anos. O que me tira da cama? Basicamente meus filhos. É para eles que eu quero deixar isso como legado. Eu tenho um casal e literalmente 6h30 eles vão me tirar da cama se eu não tiver saído dela. Essa sou eu, muito prazer. Bom, eu sou a Thaís, eu trabalho junto com a Hannah, com consultoria estratégica, na Verum Partners também. A gente trabalha tanto com agilidade como outras disciplinas em diversos segmentos do mercado. Eu tenho 33 anos, sou sagitariana, não me julguem aí os sagitarianos. Moro aqui em Porto Alegre, tenho uma filha, por enquanto. Sou casada também, sou formada em engenharia de produção, com extensão em gerenciamento ágil de projetos. E meu sonho, morar perto da praia. Pode ser Floripa, pode ser Maldivas, né? A gente é flexível quanto a isso. Eu gosto muito de passar tempo com a minha família, acaba que eu estou num projeto agora que eu passo muito tempo fora de casa. Então, quando eu estou aqui em Porto Alegre, eu busco aproveitar muito esse tempo, correr, gosto de fazer atividade física, mas principalmente estar com família e amigos. E uma curiosidade, não está aparecendo aqui, mas fui jogadora de futsal profissional. Quem quiser marcar um jogo, pode me procurar ali na saída também. Vamos marcar um jogo, tá, gurias? Na sequência, vocês já devem ter visto, a gente compartilhou também nas redes sociais, que o objetivo dessa palestra é não falar apenas da liderança feminina, este movimento emergente, mas também trazer meios, formas de nós conectarmos isso com os nossos papéis dentro da agilidade. E aí o que eu gostaria de trazer já uma provocação com alguns dados para vocês, de que mulheres, 117 milhões de mulheres hoje já percebem que a gente tem um gap de gênero nas nossas lideranças das nossas empresas. E, diante disso, nós temos aí menos de 20% das posições de liderança sendo ocupada por mulheres. Quais são as formas da gente mudar esse tipo de cenário, né? Nós estamos sendo aí, recebendo um dilúvio de informações nas redes sociais
sobre esses movimentos que o mercado vem fazendo para trazer a inclusão e a equidade de gênero nas lideranças. E até foi feita uma pesquisa aqui, que foi publicada na Harvard Business Review, falando que 2,5 vezes mais chance de sucesso se você faz parte de uma rede profissional de mulheres que ajudam mulheres nessa alavancada. E a gente pode ver hoje na comunidade ágil esse tipo de movimento, e isso é muito bacana. Nós temos diversos grupos fomentando a liderança feminina nas organizações. Agora perdemos de vez. É isso aí. Valendo, beleza. Obrigada, pessoal. Bom, e vocês que participam, que estão nessas redes sociais, que participam dessas comunidades, também vão ver um movimento global. Por que a gente está falando de emergente? Porque não é de agora. O Pacto Global da ONU, desde 2020, vem tratando um movimento chamado Equidade é Prioridade, Gênero. E nesse pacto, as empresas signatárias, elas se comprometem a aumentar a quantidade de mulheres em cargos da alta liderança, sendo 30% até 2025 ou 50% até 2030. Parece ser bem interessante, né? Um movimento global acontecendo. E tem muitas empresas, ficou pequenininho aqui, não dá para ver. E tem muitas empresas que eu quero trazer para vocês aqui, somente algumas, que já estão fazendo isso, e algumas delas que eu vou destacar para vocês aqui, já até ultrapassaram. Ainda em 2021, por exemplo, a Braskem, o Grupo Boticário e Uber já atenderam, já atingiram a meta de 30% de mulheres em cargos de alta liderança. A Uber, que tem a sua CEO mulher e que recentemente anunciou que está se preparando para sair de licença maternidade por 6 meses. Ela disse, isso tem que ser normal, isso tem que ser a nossa cultura. Isso me fez lembrar, Thaís, aquele meme do... um acidente aconteceu com uma idosa de 42 anos. Quem já viu essa? Eu me lembro de ter visto aquilo, eu tenho 41, lembra? Eu me lembro de ter visto aquilo e falado, gente, de quando essa notícia? Lá da década de 50, né? Quando 41 anos era, de fato, uma pessoa idosa. Eu espero olhar para essa mesma notícia que a gente recebeu uma semana atrás, da CEO do Uber, e dizer, nossa, naquele tempo, CEOs, era estranho sair de licença maternidade, quem dirá 6 meses? Uau! Como evoluímos. E vocês acham que isso é uma boa ideia? Quem acha que é uma boa ideia, levanta a mão. Boas ideias valem 10 centavos a bacia. Eu ouvi isso de um gestor. Bem famoso ele nas redes sociais, aliás. Se alguém já ouviu essa frase, vai lembrar. Se a gente não colocar em prática e começar a trilhar esse caminho, enquanto protagonistas dessa mudança, esse movimento pode avançar muito devagar. E é essa chamada que a gente está pretendendo aqui, com essa palestra, fazer com vocês. Que vocês sejam agentes de transformação dentro das empresas de vocês, dentro dos mercados que vocês tiverem atingindo também. Existem formas de nós influenciarmos no dia a dia a parte cultural, a parte organizacional das empresas, e é ali que a gente consegue influenciar sistemas, colocando pequenos hacks culturais para a gente conseguir alavancar essa mudança. Aqui a gente traz, né, muito que vocês já viram dentro da agilidade. Os novos que estão chegando, ou quem já está dentro, já conhece esse caminho. A gente tem que ter uma hipótese, aí a gente experimenta ela, a gente inspeciona, aprende e repete. Somos nós que vamos mover esse futuro, e eu queria convidar vocês, no meio da palestra, a dar uma salva de palmas para os homens, poucos que estão aqui assistindo a gente, com a gente.
E agradecer porque vocês também são grandes aliados nesse movimento. Um só passo talvez não seja tão significativo, mas vamos fazer um exercício de impacto? Vamos fazer agora. Eu queria dizer que eu já faço esse movimento dentro da nossa empresa, a gente tem bastante espaço para fazer isso lá hoje, tá? Nós também, quem quiser nos procurar aqui no final da palestra, nós estamos com um programa de trainee Mulheres 2023, aberto na Verum Partners. Nós temos um programa de totalmente com fomento à diversidade de gênero, para estágio para 2023 também aberto. Então, se não for para vocês, divulguem, comuniquem os amigos e familiares. Depois vocês vão poder nos procurar também nas redes sociais, na página da Verum Partners, que nós estamos firmes, junto com o Pacto Global, tentando aí, na carne, né, fazer essa mudança. Porque seria muito bonito a gente falar, né, nós sermos signatários, mas a gente está fazendo essa mudança interna. Então, eu queria falar para vocês o quanto o impacto da Thaís fazer isso gera dentro da empresa. Eu poderia fazer assim, ó. E eu posso convidar a Hannah para fazer isso junto comigo lá dentro da Verum também. Olha que diferença se todos vocês fizerem isso agora junto com a gente, batendo os pés. É isso! Essa intensidade, essa força, ela é majorada, porque a gente tem certeza que tem muita coisa pronta aí dentro. E a gente vai falar mais disso agora. Porém, desafios, né? Claro, no meio do caminho nós temos desafios aí a serem enfrentados. Já historicamente da questão do próprio machismo, né? Tem pessoas hoje, eu estava lendo algumas matérias quando a gente estava preparando essa palestra, que falam que ainda há muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, que têm dificuldade de enxergar na liderança outras mulheres, porque entendem que a característica mais forte delas, que é o cuidado, né, que é a horizontalidade, isso não é bem visto. É um arquétipo nosso, já natural. Eu já me vi também fazendo a própria autocrítica. Eu vou falar, isso aconteceu semana passada. Eu fui chamada pela minha liderança, eles não me falaram qual era o assunto, e só chamaram uma reunião, assim, Thaís, a gente precisa falar contigo. Primeira coisa, que um gatilho que veio na minha cabeça. Eu estou falando demais nas reuniões, eu estou me posicionando muito e eu vou levar uma mijada. Foi automático, gente, por mais que eu esteja dentro desse movimento. Aí depois eu pensei, não, mas aqui é diferente. E aí quando eles me chamaram para conversar, eles me elogiaram pela postura, pelo posicionamento e como é que eu estava me colocando nas reuniões, que eles tinham visto esse crescimento. E aí eu agradeci eles e falei exatamente isso. Nossa, a primeira coisa que eu pensei que eu ia levar uma mijada. O quanto eu preciso acordar disso também todos os dias, de tanto que já está impregnado na gente essa cultura. Síndrome da impostora, né? Acabei de passar por isso. Desgaste mental, por a gente não achar que nós somos boas o suficiente para assumir papéis de liderança e ficarmos nos comparando o tempo inteiro com a perfeição do chefe, né? Daquele que direciona as pessoas, quebrando esses estereótipos. Preciso estar 100% preparada? A gente precisa ter 100% de certeza para começar a caminhar, gente? O quanto que isso a gente aprende na agilidade e a gente pode colocar também na carreira, no fomento das mulheres, liderando equipes. Oportunidades, não vamos falar só de desafio, né? Vamos falar das oportunidades que nós temos na equipe. A palestra anterior aqui, que nós tivemos, falava sobre equipes de alta performance em inovação. Segurança psicológica, diversidade de pensamento e de gênero, né? As pessoas trazem histórias diferentes e colocam à mesa. Ocupar espaços vazios. Nós temos alguns estudos já publicados em revista, em journals, que falam sobre a melhora do clima organizacional que a mulher na liderança traz.
redução do turnover pelo cuidado com a equipe e as habilidades naturais que a gente pode ver aí através ao longo da história, como é que eram as mulheres no tempo das cavernas. Vocês podem encontrar muito material que fala que as mulheres também caçavam, mas nós temos mais evidência dos homens saírem para caçar. E as mulheres elas ficavam agrupadas junto com outras mulheres, organizando o local para os homens retornarem, cuidando de filhos, preparando comida e ainda tendo que se defender sozinha dos animais que vinham para atacá-las. Desde os primórdios, né, nós temos aí esse exemplo de habilidades naturais da mulher para a colaboração, para trabalho em equipe, para a escuta ativa, e nós temos aí também o movimento da horizontalidade muito forte, vindo através da liderança feminina. E eu só vou fazer um gancho aqui, que eu estava conversando com uma colega minha da engenharia de produção, e aí ela me falou, putz, agora, justo na minha vez que eu vou virar gerente, eu vou virar chefe, eu vou ter que horizontalizar o meu time. Mas como assim, gente? Como assim? Por que me venderam uma ideia de que eu ia ser a chefe, né? Que eu ia finalmente a conseguir um cargo expressivo? E aí eu falei para ela, é justamente as tuas características naturais que tu vai colocar agora nesse time e tu vai extrair os melhores resultados possíveis. Ela tremeu na base porque ela ainda está muito acostumada com o modelo antigo de trabalho, né? E ela não está ainda conseguindo enxergar muito bem como fazer esse movimento, mas a Laira aqui tá junto nessa, né? A gente está se movimentando para conversar com ela. Por quê? Porque ela não viu ainda outra possibilidade. Ela não teve essa outra experiência. Certo? Então, talvez está faltando nós mesmas divulgarmos e falarmos isso para que mais mulheres possam se juntar nesse movimento, junto com homens que são a nossa base, que ao longo, aí desde a Revolução Industrial, nós aprendemos muito com os homens como gerir equipes. Hoje nós precisamos conduzir pessoas para os resultados. E são habilidades naturais. A gente fala aqui. Eu queria que cada uma de vocês pensasse nas suas próprias habilidades naturais, e diferente da colega, né, que estava se autocriticando ali, não, agora eu quero ser chefe, agora eu quero ter poder. Quais são as habilidades que, de repente, ela própria não está valorizando em si para perceber a diferença que ela vai fazer na hora de ocupar um cargo até então ocupado por um homem? Sem ter que agir como homem. Nesse gráfico aqui, nós temos uma pesquisa feita pela Pew em 2018, avaliando mulheres na liderança. A pesquisa em si, ela foi feita perguntando para as pessoas, baseado nesses comportamentos que a gente vai trazer. Como você identifica se é a predominância, se é mais homem ou mulher que tem esse tipo de comportamento? Então, como é que a gente lê esse gráfico? Então, pergunta, né? Quem é mais compassivo e empático? 59% das pessoas responderam mulheres. 4% das pessoas, homens. O restante, os 37%, neutro. Acho que empata, tanto faz. Né? Pode passando para mim, por favor? Olha que conexão, gente. São compassivos e empáticos. Por quê? Conecta para mim. Olha as conexões que a gente faz aqui, ó. Compassivos e empáticos podem proporcionar um ambiente com uma comunicação não violenta. Mulheres, né, 43% das mulheres, elas foram reconhecidas como capazes de criar um local de trabalho mais seguro e respeitoso, né, trazendo a segurança psicológica, são mais comprometidas, valorizam pessoas de diferentes experiências, mentoram, né, então elas promovem a colaboração. Mas elas também se comprometem, também têm muita transparência agindo pelo aquilo que defendem e acreditam, são honestos e éticos. Essas são características inatas da mulher. São mulheres que
foram reconhecidas por outras pessoas, entre homens e mulheres, por predominantemente ter esses comportamentos. Mas se você pergunta para a pessoa que está do seu lado, você é compassiva? Você é empática? Talvez você própria não consiga reconhecer isso. E é muito importante que você entenda que isso já está pronto em você. Isso não tem que ser desenvolvido. Você é uma pedra lapidada, desejada pelas empresas. Você é queen. E olha outra pesquisa aqui que a gente vai trazer para vocês. Esses caras aqui, ó, o Zenger e o Folkman, em 2020, eles dispararam uma pesquisa que é reconhecida mundialmente, avaliando em 360 graus a liderança no mundo. Eles fizeram uma pesquisa com mais de 400 homens, mais de 350 mulheres, em acerca de 19 competências. Nessas 19 competências, as mulheres e os homens foram ranqueados, foi um rating, né? Então, de 0 a 100, quanto você acredita que determinada competência a mulher tem, o homem tem? Em 17 das 19 competências, a mulher superou o homem. E veja, ela já tinha uma eficácia antes da pandemia superior à do homem. Então, nesse gráfico, a gente vê uma comparação num gráfico de barras, né? O resultado dos homens num período pré-pandêmico comparado com o das mulheres num período pré-pandêmico. Então, a mulher ela já tinha esse rating maior e ele foi intensificado. Ele emergiu, ele apareceu, ele foi reconhecido em mais de 5 pontos percentuais, né? Em tempos de eleições, 2 pontos para mais ou para menos pode ser questionado, mas, na prática, ela só aumentou essa diferença. E isso também é refletido no engajamento. Mulheres na liderança engajam mais pessoas, segundo essa pesquisa. E o que acontece numa crise? Quais são as características de uma crise? Vocês estão acostumados, né? Nos últimos 2 anos, pelo menos, passando por uma situação em que a gente está no mundo volátil, incerto, complexo. VUCA, lembra? Ficou famoso o mundo VUCA, um mundo com uma tendência ao caos, à total estagnação por alguns períodos. E o que a agilidade vem fazer? A agilidade a mentalidade ágil veio para suprir isso. Só que ela não acontece por si só. Eu não ligo lá numa determinada instituição e falo, me vê uma badge de agilidade? De repente, eu faço um marketing, somos ágeis. É assim que funciona? E é aqui, gente, o ponto principal da conexão que eu quero que vocês façam. Lembra das habilidades? Lembra dos comportamentos? Lembra aquilo que você tem aí dentro? É isso que, de fato, vai promover a transparência, a empatia, a adaptação, a flexibilidade, a colaboração, um alinhamento constante, assim como as entregas de valor. Bom demais, né? É suficiente? Mas é nisso, gente, é nisso que eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês entendam a importância que tem, não só antes, mas no momento atual, em que o mundo está numa velocidade em que se você não mudar a mentalidade, se você não utilizar o que você tem aí, pronto, o seu talento, essa sua habilidade, você não vai tirar e nem vai proporcionar uma vantagem competitiva para as organizações. Vocês estão prontas? O que é o período que nós estamos vivendo agora? Um período de intensa transformação digital. O Brasil, hoje, ele é o 10º país em desenvolvimento de tecnologia e nós temos 408 mil vagas em aberto a serem preenchidas no setor de TI. Essa fonte aqui que a gente usou, ela foi publicada em março desse ano. Esse número deve ter variado um pouquinho, até agora outubro, mas não difere muito disso. A liderança emergente, que nós convidamos vocês a ajudarem a alavancar com os papéis de vocês, influenciando dentro das empresas, estão no nosso dia a dia. Vocês estão acostumados com POs, Scrum Masters,
team leaders, agile coaches, líderes de engenharia, mulheres. Hoje eu tenho a oportunidade de estar trabalhando num projeto, já trabalhei nele com a Hannah, né? Foi lá que nós nos conhecemos, em que a gente usava um modelo de organização baseado um pouco no modelo do Spotify, e nós conseguimos promover muitas lideranças de chapter e de squads mulheres. E assim nós ajudamos a empresa também, que estava com o seu... ela também é signatária do Pacto Global, a alcançar essa mudança interna dentro, né? De que forma nós podemos fazer isso se nós não tivermos esse modelo? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês hoje, porque como ele é flex, e ele não deixa aquela questão física, né? Vou me tornar gerente de projetos até quando eu fizer 80 anos, aí eu vou descansar. Porque não precisa ser igual a sua colega que queria ser chefe. A liderança ágil, ela vem muito mais do estou por influência, e essa é a principal diferença que a gente traz aqui para vocês. O modelo de reporte sou, o papel fixo, e o modelo de estou, mais desenhado em formato de rede, em que a gente consegue se reorganizar, voltado para agilidade e inovação, né? Cliente no centro, entrega de valor, fluxos de entrega de valor. E constantemente se reorganizar ao redor de um novo cliente, ao redor de um novo problema a ser resolvido, e ali ocupar outras posições de liderança com diferentes pessoas que essa hierarquia talvez nunca proporcionasse. Exato. Todo mundo aqui já atua na agilidade? Porque eu coloquei esse slide com o pensamento que eu estou no Agile Brasil. Vocês não caíram aqui de paraquedas, caíram? Vocês sabem do que a gente está falando. Mas é muito importante que você ainda pense que a gente não vai te dar receita, que você precisa de um comportamento ágil, que é protagonizar, é você tomar a iniciativa pela sua carreira, para que as coisas aconteçam. E mais, homens, olhem para as mulheres da sua vida. Como é que vocês vão incentivar para que elas também possam intensificar o seu networking, se posicionar mais e melhor nas redes sociais, se envolver com as comunidades de agilidade, contribuir ativamente em coffees, conferências como a Agile Brasil. Consumam muito conteúdo gratuito. Cuidado com o burnout, gente, mas... Consumam. Eu sei, eu também não dou conta. É uma loucura. Mas seja... Gente, como é que a gente faz? A gente monta o backlog, a gente prioriza. Backlog. Olha lá, riu porque faz assim, não é? Backlog eterno, só cresce. É isso aí. Vocês gravaram, gente, para eu ver depois e nunca mais ver, né? Mas é assim, consumam, gente, né? Busquem ajuda gratuita, gente. Canal do YouTube, mentoria. Aliás, eu estou no mentoria online, quem quiser. Bora lá, tamo junto. E mais do que isso, uma coisa que serve muito para mim, porque eu fiz. Dá para chamar ainda de transição de carreira? Não, era outra palavra. Convergência de carreira. Convergência de carreira, também fiz isso. Se a gente fizesse uma pesquisa aqui, ninguém nasceu agilista, nasceu? Aí eu fiz o 3º ano, eu já queria fazer agilidade. Né? Foi procurar uma faculdade, não existe. Gente, essa mochilinha que cada um de vocês tem nas costas, junta ela. Conecta ela com os valores, princípios e práticas da agilidade. É por isso que a gente chama de convergência. É o que vocês têm de melhor. Porque aí sim, vocês vão fazer acontecer exatamente onde vocês estão. E agora? Nós acreditamos em pessoas como você, que está aberto para a diversidade de pensamento. Você que está aberta
para deixar um legado para a próxima geração. Que sente coragem de quebrar o status quo. E que tope, através desse movimento, ser também uma liderança ágil. Vamos junto. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's super, it's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, irrational, or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Fine. Just do it. É sobre isso. Comecem. Comecem a fazer. É só assim que vocês vão descobrir. É só assim, é só experimentando. E tentem. E tentem, porque vocês têm o poder de mudar o mundo. Hoje, ex-chefe de operações da Meta, a Sheryl disse que no futuro não haverá liderança feminina. Haverão apenas líderes, sem discernimento. Obrigada. Nos adicionem no LinkedIn, Hannah Uriu Orri, Thaís Marquardt Galão, podem nos procurar. A gente também está no Instagram, a gente costuma compartilhar bastante materiais sobre agilidade, movimentos das comunidades. Provocações. Isso, algumas provocações. Eu estou começando a entrar no mundo das organizações orgânicas, agora de forma mais profunda. Estou compartilhando bastante conteúdo sobre isso também, sobre cultura organizacional. Venham com a gente, vamos juntas nesse movimento. Conto com vocês, com os homens que estão aqui com a gente. A gente consegue, sim, equiparar esse cenário. Eu acho que tem uns 8 minutinhos ainda, né, Steph? Para perguntas. E o que a gente não conseguir responder, a gente se encontra no corredor e a gente vai sentar lá e montar um open space para continuar a conversa para quem quiser. Estamos abertos. Obrigada. Seu nome? Oi, meu nome é Ana Paula, tudo bom? Bem. Uma pergunta para vocês. Quando tem muitas mulheres líderes no ambiente corporativo e acaba tendo uma competição, uma rivalidade entre elas e não um apoio, um suporte, como, né, a gente está conversando aqui. Quando vocês identificam isso, como que vocês agem ou tem alguma dinâmica, algo que possa apoiar nisso? Posso responder? O segmento que a gente veio, né, de engenharia, ele não é exclusivamente do TI, mas de outras engenharias, ele também é muito masculino ainda, tá? Nós temos um movimento muito forte aí em curso. Só para ter um exemplo, assim, eu trabalhei em construção civil lá em 2011. Naquela época, eu estava num projeto que tinha 5.000 pessoas no pico da obra, né? Nós tínhamos 100 mulheres dentre 5.000 pessoas. Esse cenário já melhorou bastante, mas nós ainda temos desafios. Eu vou dar um exemplo pessoal. Talvez a Hannah nem saiba e seja uma surpresa para ela aqui agora. Nós tivemos esse tipo de conflito quando a gente se conheceu. É verdade. O que eu fiz, gente?
E eu tenho certeza que ela fez também um exercício de autoconhecimento e de entender que nós precisávamos colaborar, cooperar e não competir. Nós precisávamos unir forças, nós não estávamos ali para competir. Eu entendo que a gente precise tratar caso a caso, sim. Já ouvi relatos, nós temos um grupo de mulheres lá na empresa também. Ajuda. Que ajuda muito, né? Tu ter assim, um grupo para conversar e discutir sobre esses desafios. E elas trouxeram que encontraram problemas quando estavam num grupo com muitas mulheres trabalhando juntos por causa dessa questão da competição, né? Acredito que a mulher ela ainda talvez não tenha encontrado bem essas características que a gente trouxe que são inatas dela, porque quando isso é somado, isso é potencializado. Trazendo um pouquinho para a prática, eu acho que vocês podem intensificar o one-on-one. Ter conversas. A Rosane falou para nós, né? Retro. Você pode fazer isso num one-on-one, você pode fazer isso num time, você pode trazer de forma que a pessoa consiga entender o que é importante para ela, porque às vezes só está faltando um pouco de segurança. Às vezes vocês se conhecem pouco e só tem um ser humano do outro lado. Respondemos? Segurança. Está tentando se defender de alguma ameaça, né? Exatamente. É natural, é instintivo. O que mais? Oi. Oi. Bom dia, né? Meu nome é Raíssa. Oi, Raíssa. Primeiro, parabenizar a palestra de vocês, né? Um momento aqui muito dinâmico, didático, muito bacana. E são experiências para a gente levar também, né? De fazer momentos assim na empresa. O primeiro ponto que eu tenho com vocês, né? Na empresa que vocês estão, tem como se fosse um squad, né? Voltado para essa questão da ponto de liderança feminina, porque eu vejo muito assim. Hoje eu sou Agile Master, né? E aí a gente tem um top-down, que existe ainda acima, principalmente de empresas tradicionais, e de machismo, né? Que vocês trouxeram aqui, que ainda é muito forte. Então, quando vocês começaram esse trabalho, foi necessário ter, né, um chapter leader, seja o quê? Focado em feminismo, para começar a colocar isso e empoderar mais, olhando para a empresa mais tradicional, né? Então, não mais é isso. Se existe, como que foi? O exemplo que a gente trouxe foi especificamente de uma squad dentro de um projeto, mas a mesma lógica a gente usa dentro da empresa com a tribo. Então, sim, os agilistas estavam atuando como um chapter dentro do cliente, mas tem o chapter dos agilistas dentro da organização. Então, ali a gente encontra suporte, ali a gente encontra apoio, né? Porque, embora haja aquela coisa transversal de, olha, tem várias squads atuando e tem um chapter lead, ainda existe para esse mesmo grupo um suporte interno. E existe uma rotina interna em que a gente se encontra e a gente cria produtos, a gente tem encontros leves que a gente fala sobre outros assuntos que não só a agilidade. Então, e nós temos aqui, desculpa te interromper, nós temos também o apoio do time de cultura e sociedade, né? Esse ano a gente conseguiu, além do chapter, criar grupos de afinidades. Então, nós temos um grupo de mulheres em que uma das meninas ela não é do chapter ágil, por exemplo. Ela é uma líder de engenharia. Totalmente, assim, o perfil dela é totalmente diferente. Ela se candidatou porque ela queria puxar. E é muito legal esse movimento que a gente está fazendo dentro da empresa e a gente consegue assim ir expandindo isso para os nossos clientes. Eu sei que é bem específico, mas trabalhar numa consultoria é legal porque cada cliente é um flash, né? E aí o que a gente faz? A gente se reorganiza, porque, beleza, ganhamos o contrato, como é que vai ser? Então a gente se reorganiza. Eu estava como chapter lead, de repente eu volto, vou atuar como SM, né? Vou atuar como Agile Coach. O que importa é como eu estou oferecendo aquelas minhas habilidades, aquele conhecimento, a forma como eu me posiciono, como eu estimulo as atitudes que a gente quer ver, numa posição que alguém colocou o chapéu em mim naquele momento. Então, é sobre estar em uma posição suportada por pessoas que, às vezes, sim, têm uma liderança hierárquica dentro da corporação, mas que te dá essa autonomia com alinhamento. Só uma curiosidade, o chapter leader de vocês
Homem. Agora é homem, mas já foi mulher. Já foi mulher. Mas a gente ama ele demais, a gente gosta demais dele. Talvez vocês conheçam ele, é o Rafael. Como é que é o sobrenome do Rafa? O Rafa Costa. Ele é bem bombado no LinkedIn. Rafa Costa. Como é que estamos, Tático? Mais uma. Tem mais 8. Dá. Ah lá, tem sim, lá no fundo. Opa, venha para a luz. Você consegue me ver? Positivo. Sim. Só não consigo te ver muito bem, assim. Muito bom. Bom dia, meninas. Bom Parabéns pela palestra, gostei muito do conteúdo. Eu gostaria de saber de vocês, é importantíssimo a gente trazer esse conteúdo para que as mulheres tenham consciência do poder que têm. Então, o termo que é bem batido no mercado do empoderamento. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre levar esse conteúdo para os homens. Porque, como vocês observaram aqui, tem pouquíssimos homens ouvindo essas informações que vocês trouxeram. E aí eu gostaria de saber como vocês fazem para incentivar que os homens criem consciência sobre essas informações e consigam matar suas crenças aí que vêm de muito tempo atrás. Obrigado. Quer aproveitar e dar uma sugestão para a gente? Eu acho que divulgar esse conteúdo em tudo quanto é lugar contribui bastante para atingir a consciência dos homens e falar isso em todos os canais possíveis, porque é importante acender uma luz na cabeça do homem que ele deve quebrar o machismo dele e começar a empoderar as mulheres para que elas tenham coragem para tomar esses cargos de liderança que a gente está discutindo aqui, tá? De repente a gente... É lindo demais. De repente eu chamo um homem para parear com a gente, não é? Vamos lembrar da primeira vez que a gente fez essa palestra? Sim. Nossa, a gente fez um recortezinho mínimo, assim, 15 minutos dessa palestra condensada num cliente para 300, 400 pessoas que estavam online, dentro de um cliente que tem uma hierarquia muito rígida, que a gente está fazendo um movimento de transformação, que vai levar anos, claro. Lideranças. Devia ter, uns 70%, pelo menos, público masculino? Mais. Acho que 80% do público era masculino e a liderança era toda ela de homens. Acho que tinha uma mulher só que não era. Funciona, viu? Funciona. Eu acho que o lance é intensificar. Vamos pensar em como disponibilizar, vamos levar isso para um público muito mais abrangente. Vocês são muito especiais. Obrigada por estarem aqui. Tem mais uma. Steph. Não, eu só vou concluir ali o que ele tinha perguntado, né? Qual era a nossa opinião. Levar isso para as lideranças é fundamental. Quando a gente fez esse DSS, que é Diálogo Semanal de Segurança, e nós trouxemos esse tema para o cliente. O diretor daquela gerência, que era o suprassumo lá da sala, ele estava pedindo, pelo amor de Deus, se alguém tinha gravado aquele conteúdo que ele queria espalhar para todo mundo. Então, foi um conteúdo que, majoritariamente, da sala eram homens. A gente precisa cada vez mais falar e nós precisamos engajar lideranças. Porque é ali que a gente vai conseguir promotores, também de base, não só liderança, tá, pessoal? A gente precisa dos nossos pares também, estando nos ajudando. Mas a liderança, quando ela é comprada nessa ideia, ela muda muitas coisas na estrutura, no sistema vigente, certo? Hoje a gente é agraciada por isso na nossa empresa, que fez uma autocrítica, olhou para si, viu como é que estava o seu quadro de liderança e, opa, a gente precisa fazer alguma coisa diferente aqui. E nós estamos caminhando para isso. Obrigada pela tua pergunta. Oi, acho que eu roubei o microfone aqui já. Estava do lado, usei esse privilégio. Quem está falando? A Natália Gui. Oi, Nath, tudo bem? Joia. Que privilégio ter você aqui, obrigada. Obrigada, muito obrigada. Primeiro, parabéns, né? Então, foi incrível o conteúdo. Aí eu vim com um desafio aqui, né? Eu, como mulher, também estou aí sempre na comunidade, falando aí de mulheres agilistas, mas aí eu tenho que sempre acabar trazendo uma outra pauta. E aí eu vim trazer para perguntar para vocês o que vocês estão fazendo para a gente aprender, como case também, tá? O que a gente tem feito para os recortes dentro do grupo Mulheres?
Então, a gente sabe que estamos fazendo um trabalho na comunidade forte de equidade de gênero, só que dentro do gênero a gente vai ter outros recortes. Mulheres negras, mulheres LGBT, PCDs, etarismo, né? Mulheres 50+. E o que às vezes acaba acontecendo é que a gente traz mulheres para o time, e eu falo isso como gestora também. Às vezes, um dia eu parei e falei, legal, tem 50% do meu time de mulheres, mas são o mesmo tipo de mulher também. Concordo. E aí eu me cobrei e falei, cara, eu também estou pecando. Então, vocês têm feito, aprender alguma coisa sobre isso, para que a gente também pratique a questão de olhar para os recortes e, dentro da equidade de gênero, a gente olhar para outros recortes e fazer práticas para que a gente não exclua outros tipos, né, de opressões ali dentro do recorte de mulheres? Gandhi, bom, pelo menos atribuíram a ele, né, essa frase. Gandhi dizia que, para você combater a injustiça, você precisa torná-la visível. Que a coisa mais linda do que usar a agilidade para fazer isso emergir, para isso aparecer, dar visibilidade ao que não está certo, ao que não está funcionando, é o primeiro passo. Continuando, é um desafio, sim. A gente precisa fazer exatamente isso que tu falou, né? Fazer um balanço de, será que eu estou colocando somente um recorte da sociedade para me tornar, para estar equiparando ou para estar sendo inclusivo? Não, nós precisamos trabalhar, sim, os pilares da diversidade dentro do grupo mulheres também. E a gente está fazendo isso, sim. Uhum. E formas de fazer isso são várias, né? Mas principalmente junto com o pessoal de People, junto com o pessoal do RH, a gente precisa mostrar também, eu acho que essa é uma visão legal, assim, mostrar também que a gente traz e a gente cria um ambiente para essas pessoas performarem, certo? Não adianta só largar eles lá, porque senão eles vão performar mal e aí acaba que, né? Opa, mas por que eu fiz esse movimento aqui de diversidade? Nós precisamos suportar esse movimento e precisamos ter agentes dentro da empresa para fazer esse suporte. É isso. Lembra que a gente falou sobre uma boa ideia? Começar essa boa ideia. Vamos fazer acontecer essa boa ideia e vamos dar suporte para que ela realmente seja eficaz. Obrigada pela pergunta, Nath. Obrigada, pessoal. Pessoal, infelizmente o nosso tempo terminou, mas eu tenho certeza que a Hannah e a Thaís respondem vocês nos corredores aqui do Agile Brasil, tá bom? Então, a gente agradece a participação. Obrigado, meninas. E não esqueçam de dar o feedback no final, tá bom? Pessoal, vamos fazer uma selfie aqui desse momento especial com vocês. Rapidão, vem. Bem rapidinho. Junta todo mundo aí. Vem, galera. Vem, gente, vem na luz. Aê! Obrigado! Valeu, galera! Valeu! Quem quer fazer mais perguntas, podem nos procurar no corredor, tá? Vamos trocar ideias, galera.